Oi, pessoal. Esse é o projeto PPG em Foco, em que a gente discute um pouco sobre as publicações que os discentes do Programa de Pós-Graduação em Economia da UFO estão realizando de uma forma rápida e acessível. Meu nome é o Elber Tomás de Oliveira, eu sou doutorando no PPGE e hoje vamos conversar com o Tiago Ladeira, que publicou o artigo intitulado Gênese e obsolescência do Sistema Estadual de Pesquisa Agropecuária em Minas Gerais, em coautoria com Djalma Ferreira Peregrini, Paulo de Oliveira, Juliana Carvalho Simões, Edmar Guarieto Gadelha, e na revista Cadernos de Ciência e Tecnologia. O Tiago é doutorando no PPGE UFO e vai falar um pouquinho para a gente sobre os principais achados e a importância do trabalho dele. Bom dia, Tiago, tudo certo? Bom dia, Welber, tudo certo por aqui? Muito obrigado pelo convite. É uma satisfação muito grande estar conversando com o pessoal do PPGE e com o público em geral a respeito desse trabalho. Mais uma vez, muito obrigado. Tiago, é muito bom o trabalho, li o trabalho, achei o trabalho bem interessante. Eu queria saber por que vocês se interessaram e decidiram pesquisar o sistema de pesquisa em agropecuária de Minas Gerais especificamente. Bom, Welber, esse trabalho ele é fruto da reflexão de alguns pesquisadores da EPAMIG, né, da nossa empresa de pesquisa agropecuária de Minas. Né, o paralelo da Embrapa em nível nacional, a EPAMIG seria a nossa Embrapa em Minas, né? E ela tem um corpo de pesquisadores muito dedicados às ciências sociais, aos impactos sociais das tecnologias que são geradas lá. E com isso, né, ao longo dos trabalhos desses pesquisadores, por exemplo, tem o doutor Djalma Pellegrini, geógrafo, doutor em geografia, tem um sociólogo, tem eu, né, da economia, tem estatístico. Então, diante das reflexões desses trabalhos todos, né, dessas atividades de pesquisa que a gente faz voltado muito para o aspecto social e dos impactos sociais das tecnologias geradas, a gente decidiu por escrever, né, a situação, a perspectiva histórica, né, do sistema de pesquisa agropecuária em Minas, a sua trajetória, a sua dinâmica até a situação atual. E a gente tentou se debruçar sobre isso, né, sobre essa trajetória, até mesmo porque não tem muitos trabalhos consolidados nesse sentido. Então, a gente tentou organizar as evidências e trazer e contar uma historinha para que a gente pudesse tentar testar nossas hipóteses desse trabalho, né? Sim, aí, Thiago, para o ouvinte, né, você pode esclarecer o que é Embrapa, qual que é a perspectiva dessa empresa, qual que é o objetivo dela e quais eram suas hipóteses no trabalho, assim como ou quais foram a história que vocês contaram, a história do sistema da IPAMIG? Sim. No caso, empresas públicas de pesquisa agropecuária, elas são uma realidade praticamente mundial. A gente sabe muito bem que, né, para quem já estudou um pouco de economia da inovação, a gente sabe que as inovações na agricultura, elas não são muito apropriáveis pelas empresas ou por quem desenvolve, né? Então, acaba que uma semente de melhor produtividade, ela se dissemina ao longo do tempo e do espaço, sem que quem desenvolveu aquela semente, por exemplo, possa se apropriar. Então, a pesquisa agropecuária ela acaba assumindo um pouco de perspectiva de bem público. E o Estado acaba tendo que assumir essa função. Então, nesse sentido, instituições de pesquisa agropecuária elas são uma realidade no mundo inteiro. E isso foi muito verdade no Brasil, principalmente a partir da década de 70, porque se percebeu que a inovação agropecuária poderia ser importante para solucionar alguns problemas ligados à agricultura brasileira, principalmente a baixa oferta de alimentos, né? A gente sabe que a partir da década de 50 se identifica muito fortemente uma escassez de alimentos, e a saída que o Estado brasileiro encontrou foi começar a estruturar um sistema de pesquisa agropecuária que fosse capaz de alavancar a produtividade, produção, a diversificação dessa produção agrícola, e, nesse caso, as empresas públicas foram o caminho natural
desse tipo de iniciativa, né? Então, a gente tem, em nível nacional, a Embrapa, que é a empresa de pesquisa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária, mas a gente tem também as OEPAs, né? As organizações estaduais de pesquisa agropecuária. Muitas se fundiram com a extensão rural, mas aqui em Minas a gente ainda tem as duas separadas, né? A EPAMIG, empresa de pesquisa agropecuária de Minas Gerais, que se atém à questão da pesquisa agrícola, e a Emater, né, que é a empresa de assistência técnica e extensão rural. É mais ou menos esse o contexto, e a gênese disso tudo a gente pode colocar aí a partir da década de 60, quando se começa a estruturar um sistema nacional de pesquisa agropecuária. E no caso, né, das hipóteses que a gente levanta, né, é que, no caso específico de Minas Gerais, esse sistema de pesquisa agropecuária ele se encontra hoje em crise e, de certa forma, obsoleto. A obsolescência desse sistema é só um aspecto dessa crise, essa crise ela é multifatorial, mas o que a gente tenta debater e discutir ao longo desse trabalho é que o Sistema Estadual de Pesquisa Agropecuária se encontra, né, ao longo dessas 6 décadas, em crise e em obsolescência estrutural. É interessante você comentar da crise, né, do sistema de pesquisa agropecuário. Eu tenho a dúvida, você disse que essa crise ela é multifatorial. Você poderia dizer quais fatores que compõem essa crise e se o trabalho de vocês, em que aspectos vocês avançaram e se há proposições de mudanças nas políticas públicas para o sistema de pesquisa agropecuário, que o trabalho de vocês faz indicações? Sim, claro. O que acontece é o seguinte, né? É até um assunto um pouco difícil de sondar, porque as informações são muito esparsas, né? Então, um dos métodos que a gente encontrou de investigação foi a entrevista. A gente entrevistou agricultores, ex-dirigentes de instituições de pesquisa ou de outros órgãos ligados ao sistema de pesquisa. A gente entrevistou dirigentes de sindicatos. Então, uma série de depoimentos foram colhidos para que a gente observasse principalmente a percepção da população em geral com relação ao trabalho da EPAMIG. Uma coisa que eu posso falar, né, mas sem dar números precisos, é que os agricultores conhecem muito mais a Emater do que a EPAMIG, né? Então, assim, os agricultores mineiros, eles têm uma familiaridade muito maior com a extensão rural, até mesmo pelo fato de, né, de estar muito mais presente no campo, mas eles desconhecem muito, numa escala relativamente considerável, o trabalho que a EPAMIG desenvolve. Então, essa desarticulação, né, que a gente pode perceber pelo conhecimento do próprio produtor, né, que conhece muito mais a extensão do que a pesquisa, é um sinal de desarticulação desse sistema, né? Porque o que se espera de um sistema eficiente de pesquisa agropecuária é que a tecnologia seja gerada nas instituições de pesquisa e que ela seja transmitida para o agricultor por meio do extensionista ou do assistente técnico. Então, esse é um dos pontos, né? Ela é multifatorial também, principalmente na questão do seu financiamento. Lá no trabalho, a gente demonstra como que, ao longo da década de 90, os recursos para as instituições estaduais de pesquisa, pelo principal financiador, que no nosso caso é a FAPEMIG, como que esses recursos foram sendo destinados cada vez mais para instituições não estaduais. Se a gente tinha, por exemplo, em 1995, 67%, 2/3 dos recursos da FAPEMIG sendo destinados para instituições estaduais, a gente chega, no início dos anos 2000, com apenas 10%, né? E os outros 90% para instituições não estaduais. Aí eu estou falando principalmente as universidades federais. Então, a gente tem várias... só aí a gente já tem uma crise de financiamento, uma crise de desarticulação, e o que a gente pode sustentar lá também, que de fato a gente sustenta, uma crise de finalidade. Porque se, por um lado, né, os seus primeiros objetivos foram a modernização agrícola, como já está muito bem contada em livros, trabalhos, dissertações e teses, essa modernização ela foi, de certa forma, muito bem sucedida.
Porém, hoje, né, agora no século XXI, as demandas da pesquisa agropecuária a gente tem percebido que são outras, principalmente o apoio ao pequeno agricultor, a produção sustentável, a produção orgânica e principalmente a produção agroecológica, né? Então, a gente advoga lá muito mais em termos de mudança de perspectiva de política pública, que se faça um pouco da mudança do paradigma também da pesquisa agropecuária, em favor desses temas mais sensíveis hoje, principalmente os sociais e ambientais. É mais ou menos isso que a gente identifica como crise e obsolescência desse sistema de pesquisa. Parece que seu microfone está fechado, Elber. Desculpa. É muito interessante, Thiago, essa questão do financiamento, né? A FAPEMIG é algo que eu ainda não tinha tido contato anteriormente, análise da onde que vai os recursos, né? Dessas instituições estaduais de fomento de pesquisa, né? Não é só o estado de Minas Gerais tem, outros estados também têm. E aparentemente as universidades federais elas tornaram o processo. O cobertor, geralmente, do orçamento público, ele é curto, né? O cobertor, ele não tem para todo mundo. E aí, à medida que entra outros agentes, né, vai aumentando a disputa. E aí, no trabalho, eu acho que vocês colocam que a FAPEMIG teve um corpo, né, dirigente que veio dessas universidades também, né? E aí tem uma questão da burocracia, né, dessas instituições que acaba tendo influência, né, da onde que vai o recurso, e aí é uma das causas, né? Achei muito interessante essa análise de vocês. Quais outros elementos vocês pretendem aprofundar em trabalhos futuros? Uma coisa que a gente pretende aprofundar nesse caso são as metodologias de análise, né, desse tipo de assunto, porque quando a gente pega, por exemplo, a questão da crise de financiamento, a gente tem que se perguntar até que ponto isso realmente é relevante. Então, eu até fiz um exercício quantitativo dentro do trabalho, seguindo um pouco o que a Embrapa já faz, que é em termos de medida de eficiência da pesquisa, né? Eficiência econômica da pesquisa. Utilizando a técnica da análise envoltória de dados, a gente consegue transformar os produtos da pesquisa, né, que no caso são os artigos publicados, os eventos científicos promovidos, as palestras, os vídeos tecnológicos gravados, a gente soma isso tudo e faz um produto composto, como se fosse uma mercadoria que a pesquisa entrega para a sociedade, né? E se a gente usar isso como um numerador e, no caso, os recursos, né, o financiamento, os recursos próprios, os recursos de terceiros, como um denominador, a gente consegue estimar um pouco o que é a produtividade da pesquisa agropecuária. Então, como a EPAMIG ela é composta de vários laboratórios e vários campos experimentais, a gente consegue fazer com que a gente consegue traçar a eficiência econômica, a eficiência técnica e produtiva desses campos experimentais, para ver se eles estão fazendo o uso ótimo dos recursos financeiros que já são tão escassos, né? Então, esse é uma das frentes que a gente pode atacar. Melhorar as técnicas de mensuração desse produto composto, né, que é o somatório de todos os produtos gerados pela pesquisa, e, além de tudo, aprofundar realmente a questão da finalidade da pesquisa, propondo que ela se direcione cada vez mais para gerar produtos tecnológicos comprometidos com a sustentabilidade social e ambiental. É mais ou menos isso, é organizar, juntar sinais, juntar evidências, principalmente pelos meios quantitativos, se for o caso, pelos qualitativos também, através, por meio das entrevistas e tudo mais, e propor, é lógico, né? O sistema precisa fazer uso racional dos recursos? Precisa. Isso a gente pode olhar a partir das técnicas disponíveis. Mas a gente tem que também olhar para esse outro eixo da crise, que é tentar fazer com que a pesquisa se volte cada vez mais para o pequeno agricultor, para o agricultor sustentável, orgânico e agroecológico, porque, na realidade, para a agricultura empresarial,
hoje em dia ela já até dispõe, né, das suas instituições próprias de pesquisa, e a gente pode se perguntar se realmente uma pesquisa pública para o grande produtor, realmente se ela tem uma utilidade, se ela tem um impacto tão grande assim, de fato. Tiago, eu queria te aproveitar, né, e fazer mais uma questão, que é sobre algo que a gente já conversou anteriormente, que me surpreendeu no trabalho, que é o Minas Gerais, né, o estado de Minas Gerais, ele tem um pioneirismo na pesquisa agropecuária no país, inclusive influenciando a política nacional de pesquisa de agropecuária. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso também, para a gente finalizar, porque é um ponto que eu achei interessante, eu não tinha ouvido sobre isso em nenhum outro lugar, e já aproveitar a sua participação aqui no PPG em Foco. Perfeito. Essa questão é muito bacana, muito interessante, de fato. Eu que agradeço, para mim é uma honra estar podendo conversar um pouco com você, né, e a partir daqui com quem nos assistir no futuro. Mas fazendo, né, porque o trabalho ele também se preocupa com a gênese, né, desse sistema de pesquisa. Quando a gente colocou na mesa, né, vamos organizar aqui essa trajetória da formação das instituições, né, a gente percebe que Minas Gerais assume mesmo esse protagonismo e essa vanguarda, porque, querendo ou não, a nossa vocação agrícola, né, ela é muito antiga, e esse pioneirismo ele fica muito bem caracterizado. Eu vou tirar só um exemplo na questão do Pipaeng, que era um programa de pesquisa, já era um programa de pesquisa agropecuária, sem personalidade jurídica, porque era reunião de Ministério da Agricultura, Secretaria de Estado de Agricultura de Minas, mais algumas universidades federais aqui instaladas, mas elas se reuniram para formar um programa único de pesquisa agropecuária, ainda na década de 60, ou seja, até mesmo antes da própria Embrapa, né? Que a gente poderia achar que a instituição nacional teria sido a gênese disso, e de fato não foi. Foi o Pipaeng como primeira instituição de pesquisa agropecuária, né, pública e formal do Brasil, foi o Pipaeng, que serviu até de inspiração para a criação da Embrapa na década seguinte. E, afora isso, tem a formação de várias empresas de estocagem, de comercialização, de abastecimento, tudo muito bem pensado para estruturar a modernização agrícola em Minas, que depois ela se irradia para o Brasil inteiro, né? E transforma a agricultura, né, que hoje a gente chama, pode falar de exitosa em termos de produtividade, de participação e de percepção no mundo inteiro, né, da qualidade da agricultura brasileira. Mas é fato, né? O Minas Gerais assume esse protagonismo ainda lá na década de 60. Muito bom, Tiago. Para terminar a entrevista, você tem alguma mensagem final que você gostaria de deixar para quem está nos assistindo? Bom, minha mensagem final é agradecer fortemente a essa iniciativa do PPGE. Eu acho ela muito importante para que a comunidade como um todo tome conhecimento, né, das produções acadêmicas e científicas do nosso programa, mas e também trazer, né, quem tiver interesse pelo assunto da agricultura, principalmente a agricultura mineira, se quiser entrar em contato comigo, é um assunto riquíssimo, né, e que merece cada vez mais atenção nossa, e é um campo aberto para ser pesquisado, para ser explorado, porque diz respeito à realidade que a gente vive hoje, né, e a gente sabe qual que é a importância da agricultura para a economia como um todo, e que venham trabalhos, né, a partir desse nosso, de outros também, que o pessoal consiga produzir cada vez mais e cada vez melhor sobre a nossa história agrícola e sobre o nosso futuro agrícola também, que é tão caro essa questão cada vez mais. É isso. Então, muito obrigado pela sua participação, Tiago. Para aqueles que ficaram interessados em entender um pouco mais sobre o assunto e desejam ler o trabalho completo, o link para o artigo está na descrição do vídeo. Também dá para acessá-lo pelo QR Code divulgado nas redes sociais do PPGE UFO. No Instagram é só procurar o arroba ppge.ufo. Até a próxima edição do PPGE em Foco. Tchau!